Complemento, porque algumas coisas eles não estão entendendo do jeito certo. Sobre a questão de pregação dos mandamentos, eu não entendia. Porque eu não fiz uma explicação completa quando eu falei que eu faria pregação em nome da identidade espiritual. Não era exatamente o que estava acontecendo, só que era uma doutrina que naquele momento eu não tinha resolvido. Nem sei se hoje eu resolvi, mas qual era a dúvida naquele momento? Não, mesmo que tivesse que houvesse a necessidade de pregação de obediência mínima, como eu estou falando dos mandamentos implícita ou explicitamente, isso vai ser contra a doutrina de maternidade espiritual. Então pode ser que eu não esteja falando favoravelmente à entidade espiritual. Então, mesmo que eu esteja por haver alguma divergência de Deus, eu não estou representando a Deus porque não obedeço os 10 mandamentos. E nem faria sentido, porque eu poderia, se eu obedecesse os 10 mandamentos, não teria como ser novo nascimento, porque eu poderia fazer isso sabendo que eu poderia obedecer os 10 mandamentos, porque eu descobri os mandamentos sozinho. Então, como é que eu teria sido novo nascimento espiritual por causa de vocês a partir do momento a partir das pessoas que me atacam, a partir do momento em que eu reconheci que eu poderia obedecer os mandamentos sozinho, né? Eu reconheci essa possibilidade. Mas, então não teria como ser um novo nascimento isolado a partir dessas pessoas, né? Porque eu teria feito a descoberta que eu poderia obedecer 10 mandamentos. Mas enfim, tá. Deixa isso de lá. Mas de qualquer forma não aconteceu. Tinha pelo menos uma divergência contra Deus. E aí faria pregação em nome da identidade espiritual, mas como eu falo sobre os mandamentos, eu estou automaticamente falando contra a doutrina de maternidade. Se eu estou falando contra a doutrina de maternidade, eu também estaria contra a entidade espiritual. Então, aí que tá. Havia a possibilidade, eu reconhecia a possibilidade que eu estava falando em nome da entidade espiritual, mas também poderia ser que eu estivesse pregando em meu nome, apenas em meu nome, isoladamente. Então, fica esse complemento no canal. Por isso que estão errado, dizendo que não houve mudança comportamental. Então, portanto, eu não poderia fazer a pregação. Né? Eles estão dizendo que eu não, erradamente, que eu não poderia fazer, porque então não haveria, no caso, alteração de obediência. Né? Só que eu já desejava alteração de obediência antes, não para que eu pudesse fazer a pregação, mas porque eu concordava com a questão da mudança de obrigação, independentemente do comentário das outras pessoas, não haveria novo nascimento, porque eu concordei com isso. Né? Não para 10 mandamentos, mas para outros níveis de obediência. E aí, bom, agora não lembro exatamente o que eu falei, o que eu ia falar, haveria a necessidade de obediência, eu poderia ali fazer a pregação. Eles diziam que se não há mudança de comportamento não poderia fazer a pregação específica, né? Não, então, porque eles estariam dizendo que se eu faço a pregação em nome da entidade espiritual, eu estaria cometendo um pecado de idolatria, colocando uma entidade no mesmo nível de Deus. Não, porque se eu falo dos mandamentos, estou falando contra a entidade espiritual, então fica esse complemento.